meninas. Boa noite, Boa mulherada. noite. Boa noite. A paz a todas. Boa noite. Boa noite, então. Sejam muito bem-vindas a mais um Conexão Feminina, ao nosso culto aqui de mulheres, que tem sido uma bênção, né? Não só na minha vida, mas eu acredito que na vida de cada uma que tem participado toda quarta aqui conosco. Então, hoje é uma honra ter a pastora Raquel aqui com a gente. A gente se conheceu, eu só vi ela uma vez, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas no dia que eu conheci ela, eu já fiz o convite, falei, Senhor, tem que convidar ela aqui para o nosso culto de mulheres. E ela, através da pastora Lu, também já tinha ouvido falar do Conexão. Então, quando eu fui falar com ela, ela falou, a Lu já falou do Conexão, já falou do grupo que vocês têm, e eu creio que vai ser uma bênção. Então, enquanto as outras irmãs vão entrando, vamos iniciar o nosso culto, né? Orando para que Deus venha falar ao nosso coração, para que Ele venha usar a vida da pastora, para que a gente possa estar de coração aberto, de mente aberta, para ouvir o que Deus tem preparado para nós essa noite. Amém? Alguma das irmãs querem abrir aqui o culto? Querem chamar na oração? Querem iniciar a oração? Que é a oportunidade de fazer a oração inicial? Eu oro, Thali. Amém. Amém. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, quero te agradecer pela vida de cada mulher que está aqui presente, Senhor. Obrigada mais uma vez por essa reunião, Senhor Jesus, por esse encontro. Obrigada por este dia, pela saúde que nós temos de estar aqui, Pai, te adorando, ouvindo um pouco de ti. Obrigada por esse privilégio, Pai, de podermos ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, te entregamos a vida da pastora Raquel, que seja o teu espírito, através da vida dela, falar conosco. Em nome de Jesus, venha guardar a casa, o ministério dela, a família, Senhor. Venha guardar a vida e a saúde dela neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sempre usar a tua filha, Pai, como flecha afiada, Senhor, para nos guiar, para nos orientar, Senhor. Não só nós, mas todas as mulheres que andam com ela, todas as pessoas que seguem ela, Senhor Jesus. Te agradecemos pela vida dela, Senhor, por este momento, Pai, de estarmos em unidade, Senhor. Nessa noite, te peço também que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Somos falhas, somos pecadoras, Pai. Tira todo o cansaço físico e emocional neste momento, Senhor. E venha com teu Espírito Santo, Pai, trazer consolo, trazer descanso, repouso sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos por essa palavra. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Pastora, eu vou passar a palavra para a senhora. Fique à vontade aí, para deixar Deus te usar. E depois, assim que a senhora acabar a palavra, eu vou pegar os pedidos de oração. Então, as meninas que tiverem pedidos de oração, se já quiserem mandando aqui no chat, tá? Para eu pegar aí, eu vou anotando já no caderno, vou colocando aqui no caderno para orar. Mas e depois eu vou abrir também, vou dar a oportunidade para as irmãs que quiserem falar algo, que quiserem trazer algum testemunho, tá bom? Então, pastora, fique à vontade. Oi, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma responsabilidade, né? O que o Senhor tem ministrado no meu coração, primeiramente, né? Porque eu acho que antes da gente falar com qualquer pessoa, passar algo que o Senhor nos dá, Ele está querendo falar no meu coração primeiro, né? No nosso coração primeiro, né? Então, eu creio dessa forma. A gente é um canal onde a palavra do Senhor passa e Ele também quer nos limpar, né? Então, a primeira pessoa a ser ministrada por essa palavra já fui eu, né? O Senhor tem falado isso comigo nesses dias. Eu senti de dividir com vocês. Eu acredito que vai acrescentar, né? O meu nome é Raquel, como já foi falado, Raquel Cabral. Eu sou mãe de duas adolescentes, duas meninas lindas. Sou casada com o Francisco, o pastor Francisco, um marido maravilhoso, graças a Deus.
num outro momento eu divido com vocês um pouquinho, né, do meu testemunho, enfim. É só uma apresentação breve. Trabalho com semijoias, inclusive depois a gente pode até fazer business, a gente pode até fazer negócio também num outro momento, né? Enfim, é isso. Então, vou começar aqui, primeiro agradecendo, tá? Obrigada pela confiança, né? Como você mesma disse, a gente só se viu uma vez. E eu acredito que o nosso espírito conectou, né? Nosso espírito, você se conectou, né? Na verdade, né? E me deu essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Então, eu me sinto honrada, me sinto feliz. E, enfim, vivendo as promessas que o Senhor fez na minha vida, né? E agradeço a todos vocês por dispensarem esse tempo, por estarem aqui ouvindo o que o Senhor tem para falar com a gente, tá? Eu vou ler aqui, não, se vocês quiserem abrir, tá? Mas fica para meditação. É um texto rápido, então, só. 1 Pedro 5,7. Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedade, pois ele está sempre cuidando de nós, de vocês, né? A palavra está falando assim de vocês, mas eu coloquei de nós, né? Tem versões que tá de nós, enfim. O Senhor está sempre cuidando da gente. Essa é a mensagem, né? Então, o Senhor tem ministrado no meu coração sobre essa questão da ansiedade, né? Que é algo que permeia todas as pessoas da Terra, e eu acho que em especial nós, mulheres. Eu acho que pela nossa sensibilidade ser mais aguçada, pela nossa visão de mundo, de vida ser mais ampla, a gente tem uma visão de mãe, de mais cuidado, a gente tem muita percepção de tudo, então acho que a gente acaba se fadigando, se cansando, ficando ansiosa com tantas questões, né? Tem se falado muito de ansiedade nesse tempo, ainda mais por esse e ainda está atravessando, né? Eu acho que essa jornada, ela está no fim, né? Está no fim no sentido de acabar mesmo essa questão do vírus, enfim, mas eu acho que deixou muitas marcas em nós, né? Eu acredito que nas mulheres em especial, não por a gente ser mais frágil, mas por a gente ser mais sensível, porque a mulher ela tem uma força incrível, né? O Senhor nos fez como ajudadoras. Então, quando você chama alguém para te ajudar, inclusive era até meu marido que estava me falando isso, né? Quando você chama alguém para ajudar, é porque você sabe da capacidade dessa pessoa. Então, o Senhor nos fez como auxiliadoras, como ajudadoras, e nos colocou uma força assim, extraordinária, né? Já desde da cólica menstrual e da nossa dose de dor, assim, que a gente põe o filho no mundo, enfim, eu acho que fragilidade no sentido emocional, né? Acho que não no sentido de a mulher é fraca, não é isso, né? O Senhor nos colocou uma força, uma sensibilidade muito grande, acho que talvez por isso que a gente sofra mais, né? Essas situações. É diferente para mim estar pregando assim, viu, meninas? Estou achando muito, muito novo, muito diferente. Acostumado a pregar assim com as pessoas ali assistindo, né? Enfim, vamos seguir aqui. Então, eu acredito que esse é um tema muito pertinente. Embora a gente tenha ouvido falar muito disso em todos os lugares, mas nunca é demais falar disso, né? Ainda mais à luz da palavra, né? Daquilo que o Senhor tem para nós. Então, ele fala assim, ó, lance... Oi? Pode falar. Não, eu acho que minha mãe apertou sem querer o alto-falante. Tá bom, Thalita, não tem problema. Então, o Senhor está falando para a gente lançar diante dele, né? E parece algo simples, né, gente? Parece algo muito simples. Mas a gente sabe que na nossa vida cotidiana, isso não é o que acontece, né? Nós, mulheres, temos uma tendência muito grande ao controle, né? A gente quer estar controlando tudo, cuidando de tudo, fazendo tudo. Mas o Senhor quer nos levar para um lugar de descanso nele, de tranquilidade nele, né? Então, a gente, às vezes, até o espírito de manipulação também, né? O controle, ele vem disso, desse espírito de manipular, de querer tudo da nossa forma, tudo do jeito que a gente gosta, na hora que a gente gosta. E não é o que o Senhor tem para nós, né? Não é o que o Senhor tem para nós. Ele nos chama para um tempo de descanso, para um tempo de repousar nele, né? De lançar diante dele
as nossas ansiedades. Essa questão do controle, né? O Senhor tem falado comigo também, que essa questão do controle traz muita fadiga pra gente, traz muito cansaço, né? Eu não sei se todas aqui são casadas, eu não sei como é que funciona a dinâmica, mas eu acho que, ainda mais quando a gente tá só, né? Numa situação que a gente tá só, a gente acaba sendo muito sobrecarregada, né? Muito sobrecarregada de tantas tarefas, de tantas atividades. E fica difícil lançar fora. A gente parece que acostuma com essa rotina, acostuma com esse sentimento, e fica difícil a gente dispensar para o Senhor esse cuidado. Fica difícil a gente caminhar nesse ambiente de confiança. A gente sabe muito bem das coisas aqui na mente, né? A gente lê essa palavra e fala, nossa, olha só o que o Senhor está falando, né? Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele sempre tem cuidado de vós, né? Isso é uma orientação que Pedro estava dando. Mas na prática, muitas vezes não é o que acontece, né? A gente tem duas mulheres na Bíblia, Marta e Maria. Uma não é mais importante, a outra é mais importante. Escolheu a melhor parte, né? Que foi de descansar no Senhor. Não que Marta estava errada, Marta também estava contribuindo para aquele momento, para que acontecesse ali toda a situação. Então, a gente não está errada de querer fazer as coisas, de querer deixar tudo em ordem, deixar tudo no lugar, só que a gente tem que saber o tempo da gente. A gente tem que saber o momento de deixar isso nas mãos do Senhor, de sair do controle, de fato, mas a gente não confia no Senhor de fato. A gente fala muito de uma forma muito mecânica, uma forma muito teórica, uma forma muito mental. Mas na hora da gente confiar de fato é difícil. Né? A gente puxa para a gente ali, a gente puxa para a nossa vontade, a gente puxa para o nosso querer. E é nessa que a ansiedade pega a gente, que a gente fica sobrecarregado, as nossas emoções ficam as nossas emoções ficam superfaturadas, vamos dizer assim, né? Elas ficam cheias, a gente não dá conta, né? A gente não dá conta de fazer tudo sem uma orientação, sem uma direção de Deus de fato. Né? Nós nascemos com essa capacidade de multitarefas, nós temos uma capacidade de fazer muitas coisas, inclusive hoje eu já ministrei adoração num culto e vim para cá, já trabalhei, já treinei, enfim, né? Mas isso tem que ser na direção de Deus, na direção de Deus, senão fica cansativo, o fardo fica pesado, entendeu? E o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é suave, né? Não, a gente, se tá pesado, se tá muito cansativo, alguma coisa tá errada. É hora da gente baixar a guarda, abrir mão desse controle e perguntar ao Senhor, Jesus, onde o Senhor está? Nessa multidão de vozes, né? Das tantas vozes que falam na nossa mente. É hora da gente parar tudo e perguntar onde o Senhor está. No meio de tudo isso, no meio de tantas situações que nos encontram, que nos cercam, né? Ali no nosso dia a dia. Porque o certo a gente se cansa, fato, né? Mas nós andamos muito sobrecarregados, muito fartos, impacientes. E aí, às vezes, a gente, no ambiente onde a gente está descansado, em casa, com os nossos filhos, não é o que acontece. A gente dispensa a nossa energia, a gente gasta o nosso tempo com tantas coisas, e de repente, no ambiente onde a gente deveria estar bem, a gente não está, porque é a gente que está controlando, é a gente que está no comando. Né? Então, hoje o Senhor, ele está nos convidando, né? Ele está me convidando, ele está te convidando a entregar o controle para ele. A confiar de fato nele, no coração. Né? A confiança é um processo, né? Às vezes a gente está confiando muito no Senhor na mente, né? A gente fala, nossa, eu confio em Deus, Deus é fiel, Ele é meu tudo. Mas é na prática, né, gente? É na prática, né? É isso que o Senhor tem. Ele tem esse lugar de abrigo para a gente. Ele tem esse lugar para a gente de descanso. A confiança, ela é um processo, né? A gente caminha numa visão de paternidade na nossa igreja.
de entender a importância paterna, né? E a gente cita muito que as nossas reações hoje na vida adulta, elas foram construídas ao longo de uma vida toda, né? Das impressões que a gente teve ali na infância, da nossa impressão de pai, porque tudo, o jeito a forma como que a gente se relaciona no horizontal, aqui na forma horizontal, aqui nesse plano, né, com as pessoas à nossa volta, os nossos pais, os nossos filhos, os tios, tias, enfim, é a forma que a gente vai transmitir para o Senhor, né? É a forma que a gente vai mandar para Deus. Então, a forma que se relacionou com seu pai aqui da terra é a forma que você vai lançar para Deus. A forma com que você se relacionou com a sua mãe é a forma com que você vai lançar para Deus. Porque quem a gente vê, né? Então, a gente vai construindo as nossas primeiras, a relação de confiança com Deus através das pessoas da terra. E aí, como é que foi, né? Como foi esse relacionamento com seu pai? Como foi esse relacionamento com a sua mãe? A gente sempre volta nisso, né? Eu falo, Senhor, não tem outra palavra? Não, essa é a palavra. Às vezes eu até falo, Jesus, essa palavra de novo. Pois é, essa palavra de novo que o Senhor quer nos falar. Porque é tudo uma soma, né? A ansiedade é uma soma de várias coisas, né? E às vezes a gente quer tratar do fruto, mas não quer tratar da raiz. Às vezes é uma árvore que está dando um fruto ruim e a gente quer tratar do fruto, de arrancar o fruto fora e falar, não, agora está tudo bem. Nós queremos medidas paliativas, né? Medidas rápidas. Nós queremos uma solução prática e a gente não quer mexer, né? A gente chega no médico com uma ferida ali, né? Um machucado na perna, no braço, enfim. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Porque eu não tô conseguindo ver. Amém, sim. Amém. Né? Então, eu gosto muito de analogias, né? Gosto muito dos exemplos, das comparações. Então, a gente chega no hospital, a gente chega no hospital com uma ferida aberta, né? E aí a enfermeira vem, ela tem que fazer ali a limpeza, né? O curativo, muitas vezes sem anestesia. A anestesia não pega, então ela tem que ir lá, ela tem que fazer a asepsia, que é a limpeza, né? Do local, ela tem que passar o remédio, depois ela vai colocar a atadura e aquilo vai sarando. Então, hoje a gente tem uma mente ansiosa, acelerada, a gente é controladora. Isso tudo são marcas da vida. Isso tudo é uma formação da gente, né? É uma formação. Às vezes, uma mulher que cresceu só, sem auxílio do pai, sem auxílio da mãe, e ela é tudo do jeito dela, tudo ela que decide, ela que vai, ela que faz, trazer o marido para perto, ela até anula a presença do marido por conta dessa força que ela tem, e a força não é ruim, a força é algo positivo, só que ela tem que ser canalizada da forma certa. Então, às vezes, a mulher até anula o marido, né? Então, os pastores hoje não falam dos maridos banana, né? Do marido abacaxi, enfim. Muitas vezes nós estamos sendo Jezabel na vida do nosso esposo. A gente está calando os nossos maridos. A gente tem Acabe do nosso lado porque a gente está sendo Jezabel. A gente anula a importância dele. A gente passa por cima da palavra dele, passa por cima da autoridade dele, né? Sem uma sensibilidade de que o Senhor colocou ele de cabeça da nossa casa. O nosso marido de cabeça. Deus é a cobertura do nosso marido, o marido é nossa cobertura. E a gente se submete ao nosso marido, é uma missão que ele tem de nos cuidar, de nos guardar. Então, às vezes essas reações, você pode até tentar mudar e conseguir durante uma semana, um mês. Mas o que precisa ser tratado é da raiz. O Senhor quer ir fundo na gente. A gente precisa permitir que Ele faça esse curativo em nós, que Ele faça essa limpeza, né? Mexer em coisas que estão aí guardadas, desde a infância, às vezes um abuso físico, mental, um abuso de palavras, um bullying, um desprezo, algo que você sofreu e você tá levando isso sem saber, de forma inconsciente, você tá com essa bagagem, você tá com essa bagagem aí dentro do seu coração. E todas as suas reações hoje atuais tá vindo decorrente a isso. Então, o Senhor, eu acredito que o tratamento, né? Uma das coisas que o Senhor sempre ministra no meu coração, e eu sempre, Deus, eu falei assim, né, eu vou fazer um esboço aqui e vou pregar algo diferente, né? Porque sempre Deus me chama para falar de perdão. Falei, hoje eu vou falar algo diferente, né?
E eu fiz um esboço aqui, e enfim, aí é que a gente acaba na onde, né, gente? No perdão, né? No bendito do perdão. O perdão, gente, ele é uma chave. O perdão é uma chave que abre portas e fecha ciclos também. Encerra ciclos. Não só abre portas, como encerra ciclos também na nossa vida. Porque às vezes a gente está vivendo num círculo vicioso e a gente não sai daquilo. Porque a gente está preso numa mágoa, preso numa pessoa, preso numa falta de perdão. E o perdão, eu vi isso foi muito importante para mim. O perdão não torna certo o que a pessoa fez. Meu pastor sempre fala isso e é algo que ficou muito marcado. O perdão não torna certo. O perdão não deleta o que a pessoa fez. O perdão te liberta. O perdão é para nós, o perdão é para mim, para eu me libertar. O perdão é para você ser liberta desse cativeiro, sair desse ambiente de desconfiança, de ansiedade, de controle. Muitas vezes a gente está tendo uma vida assim por causa de um bendito de um perdão que não foi liberado. Às vezes uma enfermidade que a gente vai no hospital, procura e a gente não encontra a solução, não encontra. É uma enfermidade, é algo no espírito, é algo que está te acompanhando e precisa ser liberado. Então, quanto antes a gente fizer isso, é melhor. Então, que o Senhor venha quebrar o nosso orgulho nessa noite. Que a gente entenda que isso é uma chave de libertação para mim, para você. E para a pessoa também. Eu costumo usar um exemplo do seguinte. Alguém vem na sua casa e coloca um monte de saco de lixo, né? O meu pastor cita isso e isso também ficou muito gravado para mim. A pessoa vem na sua casa e coloca um monte de saco de lixo na sua sala. Ela deixa ali aqueles sacos de lixo. Aquilo, com o tempo, vai gerar um mau cheiro, mosca, bactéria, mofo, doença para você. E essa pessoa que colocou esse saco foi embora. Então, ela pode ser que ela volte no outro dia e tire e leve embora. Mas pode ser que ela não volte. Pode ser que ela volte na semana seguinte, pode ser que ela volte no mês seguinte, mas pode ser que ela não volte nunca mais. Às vezes ela nem lembra que ela deixou esse monte de saco de lixo ali na tua sala da tua casa. Entendeu? Então, o que cabe a nós? Pegar esse lixo e jogar fora. Certo? Pega esse lixo, joga fora e limpa, e o ambiente fica limpo, e a gente está livre de infecção, livre do fedor, livre da bactéria, né? Assim é o perdão. Alguém vem, lança algo em nós, às vezes com maldade, às vezes sem maldade, às vezes a ferida da pessoa também, porque a gente tem que olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Essa pessoa que fez isso, como que foi a vida dela? Como que foi a caminhada, a jornada dela para ela fazer isso comigo? Né? Eu também tenho que ter a visão de Cristo sobre as pessoas. Muito mais o Senhor nos perdoou. Muito mais o Senhor fez por nós. Tem a parábola, né, do servo, que ele foi perdoado por alto, e depois na frente, por muito menos, ele prendeu o homem que devia a ele. Então, quer dizer, às vezes a gente foi perdoado de algo muito grande, né? Às vezes não, nós fomos perdoados. O Senhor nos resgatou com sangue. E a gente foi perdoado. E aí a gente não quer perdoar uma ofensa. A gente ora o Pai Nosso, mas é só uma fala. A gente ora o Pai Nosso, é só uma fala. É só uma oração que a gente aprendeu como criança, é só uma liturgia, é só uma religião. Mas essa oração do Pai Nosso é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A gente pede para que o Senhor nos perdoe assim como a gente tem perdoado. Então, que isso venha a ser uma prática nossa. Essa é uma prática da vida cristã. O perdão, a liberação dele. E isso é algo que abre os céus. A palavra diz assim, que se a gente for ofertar e a gente tiver uma mágoa com o irmão, a gente precisa, antes, olha só, a gente vai dar dinheiro, né? Algo aqui terreno. Antes, a gente precisa ir no nosso irmão que a gente está mal com ele e pedir perdão. Para depois a gente ofertar, senão é um sacrifício de tolo. Então, que nessa noite, você perdoe aquilo que precisa ser perdoado, você se perdoe, né? Porque às vezes perdoar o outro, às vezes é até mais fácil do que a gente se perdoar pelas nossas decisões erradas, pelas feridas que nós também causamos nas pessoas, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar de que só a gente foi ferido, de que só a gente foi invejado, de que só a gente foi maltratado, de que só a gente foi magoado.
É um momento da gente... O Senhor nos chama para um tempo de responsabilidade, uma igreja viva, uma igreja crescida, uma igreja que o Senhor quer dar um alimento mais grosso, um alimento mais fortalecido, da gente começar a colocar em prática o reino de Deus. Uma igreja ativa, uma igreja que caminha na palavra. E a liberação do perdão é uma delas. E vai te fazer muito bem, eu tenho certeza disso. Vai ser uma libertação para você, vai ser cura de muitas coisas. Eu sei que tem perdão que é mais difícil, né? Não é fácil perdoar. Né? Eu tô falando aqui de uma palavra que foi algo na minha vida, né? E o perdão, ele foi libertador para mim. Então, que seja também para vocês, que o Senhor venha te lembrar. Você não tem mais o contato, até morreu, não faz parte mais ali do seu convívio, mas ajoelha no teu quarto, faz uma oração, escreva uma carta, faça um ato profético, liberando essa pessoa, põe para fora tudo isso, se permita o Senhor entrar nesse quarto escuro, nesse quarto da bagunça, e limpar, e tirando os entulhos, porque daí, senão a gente vai continuar uma vida tratando só do fruto, e não vive vida plena. A gente não está falando de salvação, gente. A gente está falando de uma vida plena. Né? A palavra fala que o Senhor nos libertou para a liberdade. É uma redundância, né, gente? O Senhor nos libertou para a liberdade. Óbvio que o Senhor nos libertou para a liberdade. Mas será que a gente está vivendo uma vida plena no Senhor, uma vida livre no Senhor de fato? Então, que a gente faça essa reflexão. Porque a ansiedade, ela é só a ponta do iceberg. Ela é só a pontinha. O Senhor quer ir fundo na gente. Eu acabei de cantar uma canção aqui, que é aquela da Gabriela Rocha, né? Quero ir mais fundo, me leva mais para perto. E parte desse processo é isso. O Senhor nos limpando. Porque o Senhor não vai derramar vinho novo em odre velho. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Entendeu? Então, o Senhor quer trocar esse odre, quer renovar esse odre, quer estruturar, quer nos encher para a gente poder transbordar na vida das pessoas, porque esse é o Evangelho. Nós só estamos aqui hoje por causa dos discípulos, porque eles foram do Senhor. E tem pessoas esperando por nós, pela nossa linguagem, pela nossa forma, mas ainda a gente está perdendo tempo com a nossa ferida de estimação, a gente não quer entregar para o Senhor. É uma confiança, eu não vou entregar. A gente acostumou a viver com aquela dor. A gente acostumou a viver com aquela razão. A gente gosta das pessoas sentindo pena da gente. A gente gosta da autocomiseração. Mas o Senhor nos chama para uma responsabilidade nessa noite. A igreja viva, a igreja poderosa, a igreja do Senhor, a mulher virtuosa que você é, a mulher forte, a mulher de Provérbios 31. É para isso que o Senhor nos elegeu. Nós somos corajosos, o Senhor nos ensina isso, seja forte, corajoso. Nós não somos os que vão recuar, nós somos os que avançam, e esse tempo precisa de mulheres posicionadas, de mulheres firmes no propósito do Senhor. Então, que a gente entregue esse controle, que a gente libere esse perdão, que a gente deixe de lado esse ambiente de manipulação. Em nome de Jesus, seja livre. Que quem é casado aqui ouse ouvir mais o marido, mais o esposo, colocar ele nesse lugar de importância. Às vezes, nosso marido não está sendo o que a gente precisa que eles sejam, porque a gente abafa eles. Coloca eles num lugar e fala, fica aí que daqui eu cuido. Né? Que a mulher que manda. São várias falas, né, que hoje tem, de certa forma, nos influenciado. Falas mundanas, de mulheres empoderadas, mas num sentido ruim da palavra. Nós somos mulheres empoderadas. Se você lê a mulher de Provérbios, ela era empresária, ela era mãe, esposa, uma mulher na frente do tempo dela, uma mulher firme. O Senhor nos formou, colocou essa mulher lá para a gente ter ela como referência. É isso que o Senhor nos colocou para ser. Mas antes o Senhor quer tratar das nossas raízes, onde nós estamos fincados.
Qual é o solo que você está plantada? No solo da dor? No solo da tristeza? No solo da angústia? Daquela ferida do passado? Da manipulação? Então, é desse solo que vai vir os seus frutos. É desse solo que vai vir os nossos frutos. Mas o Senhor quer nos plantar no solo dele. No solo que ele está arando. No solo que ele preparou, porque os frutos vão ser benéficos, os frutos vão ser saudáveis, os frutos vão ser bons, os frutos que nós vamos dar. Dentro da nossa casa, às vezes a gente vive buscando a mudança do nosso esposo, ou de alguém do nosso convívio. Né? A gente vive mudando, mas a palavra diz que o nosso comportamento é que vai salvar, é que vai edificar, que a gente seja essa mudança dentro da nossa casa. Esses dias estava pensando, né, sobre algo no casamento, ali na hora da cerimônia, né, no ato da cerimônia, de dar um espelho para o noivo e dar um espelho para a noiva. Começar assim já o casamento. Cada um olhando para si. A gente às vezes está dentro de um casamento, ou dentro de um relacionamento de amizade, ou num namoro, ou num noivado, olhando para o outro, apontando o erro do outro. Mas hoje, o Senhor quer que a gente olhe para nós. Muito amor, né? O Senhor não quer nos trazer peso, Ele não quer nos trazer culpa. Ele quer que a gente faça uma auto-reflexão. Eu costumo dizer que o Senhor, às vezes, Ele é um espelho, né? A gente canta que quer ir mais fundo, quer ir mais perto, isso também é ir mais perto, a gente se vê. O Senhor é um espelho, e a gente olha no espelho, a gente vê o quê? A gente vê se a gente tá bonita, a gente vê se a gente não tá tão bonita, porque feia a gente não é, né, gente? Todo mundo aqui é linda, então não é se a gente tá feia, é se a gente tá menos bonita. A gente vê se tá boa a maquiagem, se o cabelo não tá frisado, né? Então a gente fica procurando os defeitos no espelho, e o Senhor é assim. A gente olha para ele e a gente vê o que está de errado. E isso é muito bom. Bom, porque o Senhor, com amor, com zelo, com cuidado, vai nos consertando, vai nos ajustando, ele vai nos constrangendo no amor dele. Falando, olha, filha, isso está errado. Aqui você errou. Não é o que você comunicou, é a forma que você comunicou. Podia ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de sensibilidade. Então, eu acredito que é isso. O Senhor está convidando a gente para fazer uma viagem para dentro. O avivamento eu acredito nesse avivamento. Esse avivamento que o Senhor tem para nós nesse tempo, da gente ser transformada de dentro para fora, porque aí tudo à nossa volta muda. Então, que nessa noite, eu comecei falando de ansiedade, terminei em perdão, né? Porque a gente fala do fruto e o perdão é a raiz, né? Então, um coração que perdoa, um coração sensível, um coração que tá confiando no Senhor, os frutos vão ser bons, gente. O Senhor tá falando muito comigo nessa palavra, tá? Para trazer peso, nada disso. Eu vim para liberar o que o Senhor tá ministrando do meu coração esses dias, compartilhar com vocês. E é isso, espero que... Já acabou meu tempo, tá? Não, pode falar. Fica à vontade. Falta quanto tempo? Não tem. Se você falar acabou. Se você falar quero falar mais um pouquinho, fica à vontade. A gente quer falar, né? Mulher não quer falar. Amém. Pode ficar à vontade. Enfim, meninas, mas de verdade eu acho que dessa vez acabou, viu? Então o Senhor está nos convidando para esse lugar. Eu até coloquei aqui, né? O controle, né? O controle, ele traz peso para a gente, ele traz cansaço. A gente não consegue, né? A gente não consegue. A gente dá conta de várias tarefas, mas de controlar é diferente. A gente quer controlar às vezes, muitas vezes. A gente quer controlar tudo. A gente quer que seja tudo do nosso jeito, do nosso gosto, da nossa forma, no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer. E isso é pesado, tanto para você que está executando, quanto para quem está recebendo esse controle. E a gente acaba sendo ruim de conviver. Nós nos tornamos pessoas amargas ao longo da vida. A gente se torna difícil. A gente está dentro da igreja, nós estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra todos os dias, mas nós estamos com o nosso coração murado. Igual tem a passagem, né?
que o semeador saiu a semear, e a gente está igual naquele solo, aquele solo arenoso, que a palavra cai, mas ela não germina, ela não ganha força. Então, por que será? Que a gente faça uma reflexão nessa noite. Por que será que não muda? A gente se pergunta isso. Por que, Senhor? Por que não muda? Por que não acontece? E quase sempre essas respostas estão dentro de nós. Quase sempre essas respostas estão na nossa mão. Né? O povo ficou ali no deserto tantos anos e ainda não entrou na Terra Prometida. Porque eles não conseguiram enxergar. Eles não conseguiram se enxergar. Eles preferiram o tempo de escravidão a lidar com a liberdade, né, que o Senhor tinha liberado. Então eu acredito que é um tempo, né? Tem sido dias difíceis e dias que a gente precisa ser posicionado, mulheres firmes, posicionadas no Senhor, para a gente conseguir blindar a nossa casa, proteger a nossa casa. Eu tenho 2 filhas adolescentes e eu sei o quanto tem sido difícil nesse tempo ser mãe de adolescente. Ser mãe de adolescente em qualquer época já é difícil. Nesse tempo agora mais, ainda mais. Então, se eu tiver com as minhas emoções fragilizadas, com questões dentro de mim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta desse desafio, dessa função materna, desse primeiro ministério. Então, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que olhar para mim. Outra coisa também muito importante, às vezes a gente cuida de todo mundo, né? A gente cuida de todo mundo, mas a gente não sabe ser cuidado. Talvez uma infância, uma vida dura, uma vida difícil. A minha mãe é assim. A minha mãe, ela é a irmã mais velha, a filha mais velha. Ela veio de uma família de 7 filhos e ela é a mais velha. Uma família pobre e ela sempre cuidou. Ela sempre cuidou, ela sempre cuidou, ela sempre cuidou. Ela cuidou dos meus tios, ela cuidou do meu avô doente, com câncer. Ela sempre... Aí depois meu avô morreu cedo, minha avó ficou viúva cedo, nova, jovem. A minha mãe também teve que ali assumir posições que não era para ela, não tinha estrutura. Então a minha mãe hoje ela não sabe ser cuidada. É muito difícil, assim, sabe? A gente chega na casa dela, ela já levanta. Eu falo, não, pode ficar tranquila, você não vai ser mandada embora. Eu até zoo ela, né? Ela, ai, sua boba. Mas ela é assim, pode ser um filho que chega, ela já levanta, já se põe de pé, né? Então, ela, muitas das vezes, tá mandando, ela tá lidando dessa forma também com o Senhor. Ela não sabe ser cuidada, ela não sabe descansar no Senhor. Então, precisa da gente fazer essa viagem dentro, essa viagem para dentro. Da gente, de fato, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a gente só organiza, né? A gente só dá uma organizada, mas o Senhor, ele está cuidando da gente. Enfim, irmãs, eu acho que se eu falar mais, eu vou falar mais do mesmo, né? Eu vou falar mais do mesmo, então acredito que o Senhor já falou aqui, falou muito comigo, né? E eu acredito que também tenha falado com você. Então, só para deixar bem ressaltado, assim, bem firme no coração de Deus, o perdão é uma chave que te liberta, é uma chave que te libera. Então, se eu estou falando isso hoje, talvez o Senhor queira falar com alguém aqui, né? Além de mim. Senhor, espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês, tá, amadas? Muito obrigada pelo tempo que vocês dispensaram aí, né? A gente, né? Mas vocês gastaram esse tempo aí, escolheram a melhor parte, né? Escolheram a melhor parte de ouvir o que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações, tá bom? É só isso, tá? Amém, pastora, amém. Que bênção, que bênção. E muito do que a senhora falou foi confirmação do que a gente tem, né? Eu tenho ouvido na igreja, né, com o meu pastor também. E a gente precisa realmente, né? Eu falo muito que às vezes, uma vez eu participei de um culto de casais, isso há muito tempo atrás, e a gente estava falando, né? Às vezes, mulher das reclamações, né? Que nós, mulheres, temos os nossos esposos.
E aí uma vez meu amigo falou assim, mas você já falou pro seu marido que você disso, disso, disso? Eu não, porque muitas vezes a gente tem uma visão que eles não têm. Então, se a gente não falar, eles nunca vão enxergar. E aí, às vezes, a gente se sobrecarrega porque a gente não quer compartilhar o fardo, a gente não quer falar para o marido, olha, por exemplo, eu preciso isso daqui me incomoda, dessa forma eu não, me ajuda a fazer isso. Igual eu falo, aqui em casa a gente fez uma listinha de tarefas, o que, que eu preciso fazer, o que meu marido precisa fazer, o que meu filho precisa fazer. E depois que a gente fez a lista, fica pendurada na geladeira, tudo fluiu muito bem, porque às vezes as pessoas não têm a visão que a gente tem, né? Então, às vezes a gente carrega, a gente guarda mágoa, porque o meu marido não tá vendo o que eu tô fazendo, porque a pessoa do meu trabalho, ela não tá vendo, não faz da forma que eu quero, porque a gente não sabe compartilhar, e aí a gente vem guardando essa mágoa e só vai sendo ruim pra gente mesmo, né? É igual o que a pastora falou, que eu até anotei aqui, né? Que o perdão encerra ciclos e ele nos liberta. Então, a gente fica guardando mágoa, fica guardando tristeza, porque a gente não quer compartilhar às vezes, e às vezes as pessoas precisam entender, porque muitas vezes as pessoas fazem até mesmo sem saber, nos magoam até mesmo sem saber, né? Então a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, a gente precisa falar mais, abrir mais a nossa boca. E quando... Isso acontece dentro da nossa casa, né? Desculpa. Sim, sim. E quando abrir a boca, abrir com sabedoria, né? Saber falar com sabedoria. Olha, porque eu acho que todo mundo, a gente precisa estar aberto a ouvir, mas a gente precisa ter sabedoria ao falar, né? Porque não adianta já ir soltando os cachorros, que não é dessa forma que se fala. Então a gente sempre tem que ir com sabedoria e saber lidar com a ansiedade, realmente entregar nas mãos do Senhor. A gente sabe que hoje em dia o nosso mundo tem muita gente passando por depressão, por síndrome do pânico. E a gente precisa buscar ajuda, entregar nas mãos de Deus, também buscar, às vezes, ajuda com médicos, porque Deus capacitou os médicos justamente para isso. Então, eu estava até conversando com a Lu, que é outra pastora que tem a amiga nossa também, que ela é psicóloga, e eu falei para ela, minha mãe, já teve depressão, e ela tem uma, como se fosse uma doença, chama psoríase, que ela é causada pelo emocional, então causa feridas na pele, quando ela está ansiosa demais, estressada demais, causa feridas na pele, machuca, coça muito, fica carne viva. E a gente mora mais ou menos longe, né? Eu moro na Zona Sul, minha mãe mora no ABC, e quando ela fica ruim, eu fico muito preocupada com ela, então aí toda hora eu fico ligando. E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi a psoríase em mim. Então, hoje, por questões de ansiedade, então a gente precisa ver realmente onde é a raiz do problema e começar a tratar isso. Então, hoje eu já estou procurando ajuda dermatológica, já estou tentando me cuidar, porque a gente precisa descobrir a raiz do problema, o que tem desenvolvido isso, para quebrar na raiz, né? Eu não quero que meu filho mais para frente tenha o que eu tenho. Então a gente tem que buscar a raiz do problema realmente. Não adianta só falar, eu sei qual é o problema, não vou fazer mais isso e pronto. Não vou fazer mais isso. A gente tem que entender por que a gente fez isso. Porque se a gente não entender a raiz do problema, mais para frente a gente vai deixar e vai acontecer de novo. Se você não identificar desde a raiz e não cortar a raiz, vai voltar outras vezes. Pode ser que você fique 1, 2, 3 meses sem fazer alguma coisa errada que você fez, que você, não vou fazer mais isso, mas daqui a pouco você faz de novo, porque você não cortou pela raiz. Então, isso eu tenho aprendido muito, eu converso também bastante, eu e o Rodrigo conversa bastante com o pastor Dani, e ele também fala isso muito pra gente, né, sobre a raiz. Toda vez que a gente tem amigos que vêm conversando com a gente já vai olhando ao fundo, né? O meu marido fala, vou puxando a raiz do problema para a gente tentar. E a gente tem que realmente olhar ao fundo, não adianta só ser superficial, né? Tirar só ali na superfície. A gente precisa cavar realmente aquele buraco. O pessoal brinca que quanto mais você cava, mais sujeira você acha. Mas é melhor você achar a sujeira e tirar tudo de uma vez do que você só cavar em cima, que aí você vai construir e vai continuar a sujeira lá embaixo. Então, não adianta. A gente realmente tem que cavar e procurar a raiz do problema. A gente tem que entregar realmente a Deus, né, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas mágoas. Temos que liberar perdão, porque Deus, né, nos perdoou de tantas coisas
E às vezes a gente não quer perdoar um irmão porque falou alguma coisa que a gente não gostou, porque numa hora, no momento de estresse, você cedeu um pouquinho. Eu até assisti ontem, a minha cunhada me marcou em uma postagem no Instagram do Thiago Brunet, né? Acredito que algumas irmãs conheçam. E aí ele estava contando uma história que ele ia viajar com a esposa dele, e aí ele estava no aeroporto e foi tomar um cafezinho com a esposa dele. Aí ele falou, nunca vi um cafezinho tão caro. Como coisa de aeroporto é caro, né? Aí ele disse que pediu um cafezinho. Ele e a esposa dele, R$ 14 ele pagou no cafezinho. Aí quando ele chegou lá, ele falou para a moça, a mulher chegou e falou assim, que? A garçonete. Aí ele, que o quê? Aí ela, que você quer? Aí ele falou, me vê um cafezinho, e disse que a mulher estava muito emburrada. Aí pegou, disse que demorou muito para trazer o café. Quando trouxe o café, pôs em cima da mesa assim, que chegou a derrubar o café, assim, um pouquinho do café. Aí ele falou, lá se foram R$ 4 dos meus 14 que eu já gastei do café. Aí a mulher dele olhou assim para ele, tipo assim, você não vai fazer nada? E aí ele pegou e falou assim, eu sou cristão, então eu tenho que mostrar que a diferença de eu ter Deus no meu coração. Então, a gente não não adianta eu ir lá reclamar, xingar, eu não sei como está sendo o dia dela, eu não sei se ela teve que largar um filho doente para vir trabalhar, eu não sei se ela foi agredida pelo marido antes de vir trabalhar, eu não sei o que está acontecendo com ela. Então, eu como cristão, eu tenho que mostrar para ela a diferença de ter Deus. E aí, na hora dele ir pagar o café, ele foi pagar para ela, e aí ele disse que na hora que ele foi dar o dinheiro, ele segurou na mão dela e falou assim, muito obrigada, viu? Muito obrigada por você me servir. Aí, não, muito obrigada, viu? Aí ela, por quê? Super grossa, assim. Aí ele falou assim, porque você me serviu, independente do que você está passando, independente dos seus problemas, da sua dificuldade, você está aqui me servindo. Muito obrigada. E disse que na hora a mulher se derramou e começou a chorar, 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 chorar. E aí ele foi e agradeceu ela, fez uma oração para ela. Então, muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldades e elas não querem compartilhar com alguém. E realmente a gente não pode descontar, mas às vezes a pessoa acaba sem perceber descontando nas outras. E a gente tem que mostrar a diferença, a gente tem que orar por essa pessoa, a gente tem que mostrar a diferença de ter Deus, né? Então, e liberar o perdão para essa pessoa. Às vezes tem pessoas que elas não sabem, que têm dificuldade de pedir desculpa. Então, você, como hoje eu aprendendo, né, seguindo os caminhos de Deus, a gente tem que chegar na pessoa e falar, eu te perdoo. Mesmo que a pessoa não venha, eu te perdoo, porque é uma libertação para nós, para que a gente possa seguir a nossa vida. Então, é muito isso, muito isso. Que bênção a palavra. Tocou muito, falou muito ao meu coração. Amém, tá, amém. Fico muito feliz por essa oportunidade, tá? Amém. Meninas, alguém quer compartilhar algo? Quer falar alguma coisa? Vou dar oportunidade. Gostaria, Raquel. A paz, Raquel. Sobre Raquel. essa questão do perdão, né? Realmente, as pessoas nos machucam e aí a gente acaba descontando em outras pessoas com o passar do tempo, dos traumas, de tudo. E você falando, eu me identifiquei muito, porque eu passei por muito processo. Eu falo, Senhor, parece que eu vivi 200 anos só porrada na minha vida. E isso me endureceu. Tem 2 anos que eu voltei para Jesus, mas antes disso me endureceu tudo que eu sofri, tudo que eu passei. E eu falava com o Senhor, eu tinha tanta raiva, tanto ódio, tanto rancor, tanta mágoa. Eu vivia doente e era horrível, porque eu odiava as pessoas, eu não dormia bem e tal. E eu falava, como que eu vou voltar, Senhor, para você se eu odeio as pessoas que me fizeram tudo que eu vivi, tudo que eu passei, as mentiras que eu sofri, por tudo que eu, né? E aí eu falei com o Senhor, e aí quando meu marido quis conhecer Jesus, eu comecei a caminhar com ele para ele se firmar, sendo que eu era conhecedora, mas eu não estava a fim de voltar para Jesus. Mas por causa dele, eu falava que eu queria que ele conhecesse, porque ele não gostava de cristão por conta do pai dele. E aí eu indo, né, fazendo lá os negócios de novo convertido dele, as dinâmicas e tal, e aí eu fui e comecei a falar, deixar na cruz o que eu queria.
Amém. deixar de ruim de mim e o que eu queria trazer de Deus, que era a paz, né? Tirar aquele ódio que eu tinha dentro de mim. E foi onde, quando eu voltei, eu fui fazer essa dinâmica e ficou lá aquele momento que eu entendi que perdão é uma decisão, não é um sentimento. O sentimento é o que ele traz. É isso mesmo. É o que ele traz. Ele traz ódio, ele traz raiva, ele traz solidão. Tudo de ruim fica na gente, fica aquela sacola podre lá que a gente que está cultivando, né? E aí, quando eu decidi voltar para Jesus, no dia seguinte eu não sentia mais nada. Eu tive uma Amém. paz que eu busquei, que eu falava, Senhor, como eu vou voltar se eu odeio? Como que é isso? Porque não posso ser desse jeito, eu vou ser vazia. E aí, no dia que eu levantei a mão para ele, que eu voltei da dinâmica, eu queria muito estar na igreja, foi aqui perto de casa, na Aliança. E eu voltei para Jesus aquela paz, quando eu decidi que eu tinha que perdoar, eu falei, não, Deus, o Senhor vai me curar de tudo. Eu ainda estou em processo? Tô, porque, gente, o que eu passei, Deus, só Deus mesmo sabe, no íntimo, porque eu passei sozinha. 90% dos meus sofrimentos. E com ele, claro, mas assim, você não tem ninguém para conversar, para dizer quando você tinha, a pessoa te julgava, né? Mas Deus me limpou. E hoje eu não consigo mais Glória a ter Deus. raiva, ódio de ninguém. É uma Amém. libertação que eu falo assim, caraca, os Otoshi, vixi, falou com a Raquel desse jeito, tá na roça. Não, gente, Jesus me transformou, eu não sou mais assim. E as pessoas, Amém. muitas até ficam abismadas, né? De quem me conheceu lá atrás e me vê hoje. Porque eu decidi perdoar e Deus me trouxe a cura. Então, a qualquer... meus pais, sabe? Todo mundo que me fez meu... Você tem noção que a pessoa que mais me machucou na época foi meu ex-marido, que ficou com os meus filhos e falou muitas mentiras no processo de estar indo na igreja. Ele me mandou uma mensagem um dia, tem 2 anos isso. Ele falou, eu quero te pedir perdão. E eu fiquei chocada, porque ele era arrogante, ignorante, ele me humilhava toda vez que eu queria ver meus filhos. Ele inventou mentiras, meus filhos achando que eu fazia isso ou aquilo, sabe? E ele me pediu perdão. E eu nunca esperei isso dele. Na verdade, de ninguém. Então Deus trabalha de formas que a gente não imagina, mas é a gente que tem que dar o passo. É a gente que tem que decidir. Então isso aí Amém. falou muito comigo. Quero muito agradecer e falar. Vale a pena a gente decidir pelo lado que nós temos que ser cristãs. Temos que sim. E abaixar a cabeça às vezes, como diz, teve, né? Abaixar a cabeça só se for para orar. Amém. Isso me fez até. Só mais um minutinho, tá? O que a Raquel falou, muito importante sobre essa questão de. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu achei incrível, assim, de entender que o perdão não é um sentimento. Porque você tá ali ferido, você não vai sentir de perdoar. E toda vez que você lembrar dessa dor, esse sentimento vai voltar. Então, é uma decisão que você toma e é um exercício. Talvez você vai ter que perdoar a mesma pessoa mais de uma vez. Eu estava lendo hoje, na passagem de Lucas, e os discípulos perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar, né? Por dia, né? Então, a gente precisa perdoar muitas vezes, às vezes, né? Até aquilo sair do nosso coração, igual a Raquel mesma disse, a gente está num processo, né? Então, e o amor é uma decisão, né? O amor também não é um sentimento. A gente casa, às vezes, apaixonado, e a gente vai amando a pessoa ali no dia a dia, né? É no dia a dia, é como diz o ditado, a gente comendo 1 quilo de sal junto, né? Ali que a gente descobre o amor. E a gente vai vendo como é lindo o amor. Porque a gente tem que amar, a gente ama o nosso cônjuge, o nosso filho. Filho não é tão difícil, né? Mas às vezes o nosso cônjuge ali, com todas as debilidades, as dificuldades que a gente não conhecia no namoro, ou talvez não queria conhecer, não queria ver, né? A paixão meio que dá uma nuviada ali nos defeitos, né? E aí a gente vai aprendendo e decidindo amar todos os dias. A Thalita também falou algo que eu queria frisar de novo, né? Não adianta a gente querer tratar do fruto, né? Aquilo que eu falei lá no começo. Não adianta a gente querer tratar do fruto. O fruto vai ser uma medida de 1 semana, de 1 mês, sei lá, de 2 meses. A gente precisa tratar de verdade da raiz. Confiar. Arriscada, a gente precisa
caminhar por sobre as águas, a gente precisa reconhecer a voz do nosso mestre, nos chamando para andar sobre as águas. No meio da tempestade, o Senhor tem a paz para a gente. E o perdão é isso, é caminhar sobre as águas. É o exercício do cristianismo. Se alguém perguntar para você o que é o cristianismo, o cristianismo, o que é o evangelho, né? O evangelho, ele vai se resumir nisso. Em você perder a razão, em você, quem chora, a palavra diz, né? Quem chora que tá alegre. A matemática de Deus, ela é diferente, né? Quem chora que tá alegre, quem perde é que acha, né? Enfim, o que dá é o que recebe, né? Então, o evangelho de Jesus, ele vai na contramão do mundo, né? Ele vai na contramão, invadido por esses costumes aqui do mundo, né? Então, que a gente seja renovado nessa noite, que a gente entenda que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal perdeu o sabor, para mais nada ele serve a não ser para ser pisado. Então, a gente precisa salgar, a gente veio para salgar essa geração, para dar sabor, para trazer o diferente. Né? Eu tô certa, mas eu vou pedir perdão, porque eu tô magoada. O lixo ficou na minha casa, eu é que vou limpar. Então, que a gente tome essa decisão. A Raquel já deu aqui até um testemunho, né? Sobre essa palavra que o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite. Só isso eu queria acrescentar, tá? Que senão eu vou ficar aqui até amanhã, menina. É porque eu falo, viu? Tá, não tô te ouvindo. Não escuto. Tá, não tô te ouvindo. Ixi, não sei o que aconteceu. Ela tá tentando arrumar lá. Ah, tá. Tá bom. Obrigada, Raquel. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora, Eu vou colocar aqui porque deu algum pane aqui no computador, gente. Eu anotei aqui os pedidos de oração das irmãs. Tem mais alguma irmã que quer dar algum depoimento, quer falar mais alguma coisa? Tá, tem mais algum pedido de oração, irmãs? Eu peguei alguns aqui pelo chat, que algumas irmãs colocaram. Amém. As irmãs estão quietinhas. Então, pastora, eu vou pedir para a senhora orar aqui pelas irmãs. Tem os pedidos de oração que eu anotei aqui, né? Então, algumas irmãs colocaram aqui libertação para o filho, Rubens Mateus, Luiz Antônio, a Flávia pedindo restituição sentimental, financeira e profissional, a Josefa pela família, pela vida financeira e profissional, a Dani pelo filho Marcos, Vinícius, Richard, Bruna, Loane, Amanda. Além desses pedidos, a gente tem a carta, né, que eu estimulei as meninas para que escrevam uma carta com sonhos, projetos, né, para 2022. Coloquem lá detalhadamente o que vocês querem. Se quer o emprego, coloca lá o emprego, onde você quer, se é perto da sua casa, se não é, quais são os benefícios que você quer, salário, coloquem tudo, gente. Nos mínimos detalhes. Deus conhece o coração de vocês, mas Ele quer ouvir de vocês. Ele quer que vocês coloquem lá esse projeto. Então, escreva a carta e no final da carta coloque que seja feita a tua vontade, Pai, porque a gente sabe que os planos deles são maiores e melhores que os nossos. Temos muitas meninas aqui que já fizeram a carta, se realizaram. Eu sou uma delas. O meu emprego foi através da carta, foi nos mínimos detalhes. Então, eu sou prova que a carta realmente funciona. Então, escrevam a carta de vocês. E nesse momento que a pastora vai orar por esses pedidos de oração, eu peço também para que ela ore pelas cartas. Amém. Se alguém tiver algum pertence de algum
para libertação, visto se alguém quiser também pegar alguma peça de roupa, apresentar neste momento da oração, fiquem à vontade, tá bom? Como eu falei, as nossas reuniões são todas as quarta-feiras, 8h30, e a gente vai apresentar sempre esses pedidos, tá bom? Eu vou pedir também a oração, a Karen tá até lembrando, eu sempre oro, mas vou pedir para as irmãs, tem uma amiga nossa que há 3 meses perdeu uma filha de 7 anos, e ela tem sofrido muito. Essa semana é uma semana que está sendo bem difícil para ela, e eu vou pedir para vocês que vocês orem. Hoje eu não consegui visitar ela, mas amanhã provavelmente eu vou estar lá fazendo uma visita, então orem aí para que Deus, né, vá acalmando o coração, né? Acalmar o coração. Nós, como mulheres, sabemos que nunca vai ser fácil para uma mãe perder um filho, que a gente, né, na lei da vida não é o que a gente está preparado, e até para Deus me dar sabedoria, né? Porque, igual eu falei para as meninas, é muito difícil você ir confortar uma mãe, você confortar em que orem pela minha vida, para que Deus venha me usar, para acalmar o coração dela, para que eu possa, né, falar de Deus na vida dela, porque ela já teve um tempo, né, andando nos caminhos, por alguns motivos ela acabou, né, se afastando, e hoje ela não consegue orar. Então, ora pela vida dela, tá? Pela família dela. E vamos continuar. Tem mais aqui, deixa eu ver. Tem mais irmãs aqui mandando os pedidos, eu vou anotar aqui, tá? Mas pode orar, pastora. Eu vou pôr no mudo aqui, tá bom? Amém. Antes, eu queria só fazer uma observação, tá? Sobre essa questão do pedido específico, né? Da carta. Meu casamento aconteceu assim, eu tenho um testemunho também sobre essa questão da carta. Eu escrevi num caderno tudo que eu queria e eu fui só ticando. Aconteceu mais ainda do que eu tinha pedido, né? E eu vi esses dias uma mensagem na internet do pastor Po Yong-Chu, acho que vocês conhecem, né? Ele é lá da Coreia, enfim. Depois, se quiser, até mando para vocês o link. O poder da oração específica. É muito, muito poderosa essa mensagem, muito poderosa. E eu tenho até um testemunho sobre essa mensagem. Então, depois, se eu vou mandar para você, tá? Para você mandar para as meninas, para elas assistirem. Amém. Então, vamos orar, tá, meninas? Vamos orar. Eu não vou citar o nome das pessoas porque eu não vou lembrar, né? Mas a gente vai orar numa forma geral, por libertação, por cura, para o Senhor consolar o coração dessa consolo, trazer paz. Né, a paz que excede todo entendimento. A paz do Senhor, ela excede todo entendimento. Não tem como a gente entender, muitas vezes, o que o Senhor faz. É a morte de um filho, não tem como a gente entender, né? Mas a paz dele, ela está acima de tudo, ela excede o entendimento. Então, que isso entre no coração dessa mãe, em nome de Jesus. Então, vamos orar, tá, meninas? Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro de mulheres, Pai, por essa unidade, por uma parcela, uma partícula do teu corpo, Senhor, por um pedaço do corpo de Jesus funcionando aqui, Pai, com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, Senhor. Muito obrigada por esse momento, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ter falado nos nossos corações, por o Senhor nos constranger com seu amor mais uma vez, Jesus. Eu não conheço, Pai, o pedido de todas as meninas, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. Então eu peço que nesse momento o Senhor vai de encontro, Pai. O Senhor vai de encontro com cura, Pai. Com libertação, Pai. Com solução, com respostas, Pai. Com a sua paz, alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essas mulheres, Pai, que nós possamos olhar para nós e ver o que nós precisamos consertar, o que nós precisamos mudar, Senhor, para que tudo flua na nossa vida, o perdão que nós precisamos liberar, para que se abra as chaves da nossa vida profissional, material, a nossa vida financeira, Senhor, porque o perdão vai destravar isso na vida de muitas mulheres aqui, Pai. Eu profetizo isso, Pai, eu profetizo portas abertas, Pai, empregos, posições, Senhor, sonhos, Pai, sonhos que foram esquecidos, Pai, mas o Senhor é um Deus de palavra, o Senhor é um Deus de promessa, Senhor, e nenhuma palavra que essas mulheres escutaram, Senhor, foi emoção, Senhor. Nenhuma promessa, Senhor, ficou perdida, Senhor, nenhuma promessa ficou para trás, Pai. O Senhor vai realizar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa trazer na nossa memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Senhor. Revivifica, Senhor. Edifica, Senhor, em nós uma morada para o Senhor, Pai. E venha nos curar, nos limpar, os nossos entes queridos. Venha curar, Senhor. Trazer libertação, cura, Pai. Cura, Pai. Libertação, Pai. Que as pessoas
que essas pessoas venham encontrar salvação também. Senhor, entra com salvação nessas vidas, nesses lares, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa mãe, Senhor, que está com seu coração contrito, com seu coração triste, Pai, que o Senhor venha nesse momento consolá-la, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com o seu Espírito Santo, que ela consiga identificar a sua voz, Pai, no meio dessa dor, Senhor, que ela venha conseguir te ver, Pai, no meio dessa tempestade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que é passageiro, que o Senhor vai trazer esse consolo, Pai. Nós profetizamos, como profetas do Senhor nesse tempo, nós profetizamos a paz sobre a casa dela, Pai. O alinhamento sobre a casa dela, Senhor, em nome de Jesus. Assim como a Êxtila, que perdeu um filho, uma grande mulher de Deus, Senhor, que essa mulher venha se inspirar, assim como a encontrou em Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. E para todos os outros pedidos, Senhor, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha trazer, Senhor, a solução, a cura, a libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai, que jorrem rios de água viva, Pai, sobre as casas, nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meninas. Meninas, Amém, glória a Deus. Glória a Deus. mais uma vez, a todas vocês que estão aqui com a gente toda quarta, as que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. Toda quarta-feira, o link é o mesmo, toda quarta-feira, 8h30, a gente está aqui firmes e fortes, desde o início da pandemia, praticamente. Então, compartilhem aí esse link com outras mulheres que precisam, né, ouvir o amor de Deus, precisam compartilhar, né, a gente está aberta. Fiquem à vontade para chamar eu ou qualquer menina que tenha convidado vocês para participar do grupo. Eu preciso de oração, eu preciso de uma visita na minha casa. Então, conforme der, a gente faz essa visita, a gente continua orando, né, pelas irmãs. Thalita, eu tô com problema. Thalita, eu preciso desabafar. Quantas irmãs não me ligam querendo desabafar, precisando só chorar ou precisando de conselhos? Eu estou à disposição para ajudar vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat para vocês. A gente tem a nossa página no Instagram. E aí, a nossa página lá no Instagram também tem o link para o WhatsApp. Então, a gente também tem um grupo de mulheres lá do Conexão Feminina no WhatsApp. A gente está, inclusive, convido as irmãs aí que a gente está fazendo um propósito aí de provérbios. Então, as irmãs que querem participar, o nosso propósito, algumas irmãs vieram até me perguntar como que funciona esse propósito. Então, tem lá os versículos, né, de provérbios, e aí as irmãs podem escolher um versículo ou um capítulo, né, vai escolher um capítulo, pega ou pode ler inteiro ou um versículo só, e aí a irmã fala o que entendeu ou fala o que tem a ver com a vida, né, se quiser trazer o seu testemunho, e faz uma oração final por áudio, não precisa nem mostrar o rosto. Então, isso é para nos edificar, né? Para que as irmãs, a gente já tinha feito do Provérbios 31, e agora a gente vai pegar todos os capítulos aí. Então, todas as irmãs que quiserem participar, o link está aí no chat, tanto do Instagram como do nosso grupo de WhatsApp. Não é aquele grupo que fica todo enchendo o saco toda hora, é mais para a gente falar do amor de Deus mesmo. Algumas irmãs pedem oração, algumas causas específicas a gente ora junta. Então, fiquem à vontade aí para compartilhar. Pastora Raquel, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando o seu ministério, que a gente possa estar mais vezes juntas, né? E que você possa estar aqui também para ouvir e para trazer outras vezes a palavra. Amém? Amém. Amém, tá. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Beijo. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite, Thalita. Boa noite, meninas. Amém. Boa noite. Boa noite para todas, boa noite, pastora, boa noite, Thalita, boa noite, meninas. Boa noite para todos, a paz. A paz. Paz, meninas. Fiquem com Deus.
Tchau.